Corrida pela isenção e spreads negativos. Como investir em fundos de debêntures incentivadas no cenário atual? Esse é mais um XP da questão, começando em um cenário singular para o mercado de crédito. Hoje temos debêntures de infraestrutura pagando menos que títulos públicos. Nesse contexto, para onde estão olhando os gestores? Quais são as oportunidades para os investidores? Fica até o final desse vídeo que trarei de forma resumida tudo o que você precisa saber para investir bem no cenário atual. O mercado de crédito privado brasileiro está passando por uma fase de transformação, impulsionada por mudanças regulatórias, alterações tributárias e uma evolução no comportamento dos investidores. Nesse momento, temos duas forças diferentes impactando esse mercado. De um lado, o fluxo de entrada de recursos e a valorização dos ativos, que segue forte. Do outro, os fundamentos pedem mais cautela. Quando o fluxo e os fundamentos caminham em direções opostas, é sinal de que a simetria de risco pode estar comprometida. Esse movimento tem um ponto de partida claro, a chamada corrida pela isenção. Desde que a MP 1303/2025 foi anunciada, investidores têm priorizado a alocação em debêntures incentivadas. A proposta da MP é objetiva. Ela encerra a isenção para novas emissões a partir de 2026, mas garante que todos os papéis emitidos até 31 de dezembro de 2025 mantenham benefício fiscal. Para quem investe nesses ativos agora, isso significa preservar a vantagem tributária por toda a existência do título. Essa janela de oportunidade criou uma verdadeira corrida para se posicionar antes do fim do prazo. A forte demanda pelos papéis com isenção fiscal, somada à escassez relativa de novas emissões, criou um desequilíbrio estrutural entre a demanda e a oferta. Na tela, temos a captação mês a mês para os fundos incentivados. Observe que foi mais de 100 bilhões de reais de captação em 2024. E em 2025, já passamos dos 50 bilhões. Só em agosto, a captação foi de 16 bilhões de reais. A consequência dessa demanda aquecida foi um fechamento importante dos spreads de crédito, tanto no primário quanto no secundário. E aqui é importante explicar o que significa esse movimento. O spread de crédito é o prêmio adicional que o investidor recebe para carregar um risco de crédito de uma empresa em comparação a um título público, considerado livre de risco. Em condições normais, uma debênture deveria pagar mais do que uma NTN-B ou um Tesouro IPCA, justamente para compensar esse risco de crédito. O que vimos nos últimos meses, no entanto, foi o contrário. Spreads zerados e, nesse momento, para o mercado de debêntures incentivadas, avaliado pelo Index Infra, temos spreads negativos. Esse ambiente cria três efeitos imediatos para quem investe em crédito privado. Primeiro, a simetria de risco. Empresas de alta qualidade conseguem captar com spreads próximos de zero, o que reduz a remuneração do investidor pelo risco assumido. Segundo, carrego limitado. Manter o retorno acima do CDI ficou mais difícil. Sem novos prêmios, o alfa, ou seja, a geração de retorno acima do CDI dos fundos, depende cada vez mais da marcação ao mercado. Terceiro, risco técnico elevado. Com fundos disputando ativos escassos, há maior chance de reversão futura. Ou seja, caso os spreads voltem a abrir, teremos marcação negativa na carteira. O que você precisa saber desse atual momento? O ambiente de crédito segue com um fluxo construtivo, mas o spread já não compensa o risco em diversos emissores dos títulos mais conservadores. Por isso, é importante manter a régua de seletividade da alocação alta, buscando o prêmio ajustado ao risco, equilibrando retorno e liquidez em um contexto de maior volatilidade. Diante disso, ter gestão ativa, através da alocação via fundos, é imprescindível. É nesse contexto que entra a nossa preferência atual, os fundos de renda fixa ativo incentivado. Esses fundos têm em sua carteira uma alocação majoritária em debêntures incentivadas, preservando assim o benefício fiscal, mas abrem espaço para alocar uma parcela da carteira em estratégia de juros ativos. Isso significa que o gestor pode, além do crédito, montar posições aplicadas ou tomadas em juros, aproveitando as janelas de mercado. São, portanto, duas fontes de retorno: o crédito incentivado e os juros ativo. Essa combinação traz vantagens claras. Primeiro, resiliência. Reduz a dependência exclusiva da compressão dos spreads para gerar resultado. Segundo, eficiência tributária, já que o incentivo fiscal para o investidor continua. Terceiro, flexibilidade. Permite capturar oportunidades em momentos de aberturas de taxa, seja das NTN-Bs, seja da curva de juros. E por fim, histórico de resultados. No gráfico que temos na tela, fica claro como o comportamento dos spreads influencia diretamente a performance dos fundos de debêntures incentivadas. Entre julho de 2023 e julho de 2024, quando houve um movimento forte de fechamento de spreads,
Esses fundos, no exemplo, os hedgeados, entregaram em média 132% do CDI. Foi um período de carrego excepcional, sustentado pela compressão dos spreads. Só que quando olhamos os últimos 12 meses, já em um cenário de spreads muito apertados, a performance média caiu para 110% do CDI. E olhando para frente, a expectativa é que esses fundos rodem próximos a 100% do CDI, em alguns casos até abaixo. Ainda assim, o benefício fiscal continua relevante e é justamente ele que mantém o apetite dos investidores. Porém, se a lógica dos incentivados tradicionais hoje está cada vez mais dependente do ciclo de crédito e do fechamento dos spreads, faz sentido avaliar alternativas que tragam novas fontes de retorno. E é aqui que entram os fundos de renda fixa ativo incentivado. Eles mantêm a espinha dorsal das debêntures incentivadas, preservando a isenção de imposto de renda para a pessoa física, mas acrescentam uma camada adicional de gestão ativa em juros. Essas estratégias têm se mostrado mais resilientes na geração de resultados, porque não dependem exclusivamente da dinâmica do crédito privado. Além disso, oferecem descorrelação. Quando os spreads estão comprimidos e o alfa no crédito é limitado, o gestor pode buscar retorno em posições de juros, mantendo o benefício fiscal e ampliando a flexibilidade do portfólio. Essa é a nossa recomendação para quem está nessa corrida pelo incentivo fiscal. Lembrando que a medida provisória 1303 precisa ser votada até outubro de 2025 para não perder a validade. Então é muito importante seguir acompanhando os nossos conteúdos para entender mais sobre o futuro do mercado de crédito e os impactos nos fundos de investimentos. Em resumo, quais são os temas para se ter em mente? Diversificação de risco de crédito, alongamento de liquidez nos fundos e principalmente seletividade e gestão ativa. Me conta como você está enxergando o momento atual para os fundos incentivados. Acesse o link que está aqui na descrição desse vídeo para ter acesso ao relatório completo sobre o tema e também as nossas principais recomendações. Até uma próxima!